Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos dar sequência nas nossas aulas de literatura, falando um pouquinho a respeito do concretismo. Como na aula passada, eu tinha falado para vocês um pouquinho a respeito dos principais autores que poderiam aparecer no vestibular de vocês, no Enem. Eu vou dar sequência falando a respeito do concretismo que também faz parte dessa literatura contemporânea e informacional, que foi uma mudança no pensamento dos artistas de querer fazer com que é, as obras e, e todo o conteúdo que eles produzissem trouxessem uma nova visão para aquele que recebia. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides. Esses slides, bem como o resumo dessa aula, também já está disponível para vocês no Drive, tá certo, pessoal? Eu coloquei lá também uma pastinha nova, que são os mapas mentais da matéria, de todas as matérias que nós já vimos, que tem pessoas que têm mais facilidade para estudar por esse tipo de resumo. Eu achei que poderia facilitar para vocês. Muito bem. O concretismo, ele foi e é um movimento artístico e também uma corrente literária que foi caracterizado pela objetividade e pelo trabalho experimental com o espaço. Ele surgiu no século XX, como um reflexo da realidade que era marcada pela racionalidade e pelo avanço tecnológico. Nesse século, como a gente bem sabe, ocorreram duas guerras mundiais e também uma ameaça de uma guerra nuclear. Já no Brasil, a política desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek foi um grande prepulsor do concretismo. A poesia concreta brasileira ela surgiu com a publicação da revista Noigrandes, em 1952, que foi de responsabilidade dos poetas como o Haroldo de Campos e o Décio Pignatari. O Augusto Campos também vai aparecer bastante durante essa arte. E, no entanto, o lançamento oficial do concretismo brasileiro ele ocorreu só em 1956, que foi na Exposição Nacional de Arte Concreta, que ocorreu em São Paulo. Além desses poetas citados, são cofundadores do concretismo o boliviano, o Gohinger, e o brasileiro, o Falchon. Dentre as características, para a gente ter em mente do que foi esse movimento e também essa corrente literária, a gente vai elencar que na literatura a gente vai observar a valorização do conteúdo visual e sonoro. Mais adiante, nos exemplos que eu trouxe para vocês, vocês vão compreender como que foi essa exploração de fato, em fazer o interlocutor ter uma experiência diferente sempre que ouvisse e visse aquela poesia ou aquela prosa, de forma a ser algo realmente marcante, diferente daquilo que eles já haviam vivenciado anteriormente. É uma sintaxe visual em detrimento da discursiva, porque vocês vão perceber também que a maneira como eles querem mostrar, passar uma imagem, passar um conteúdo, reflete muito na maneira como você vai ver esse conteúdo. O banimento da estrutura formal com os versos e as estrofes. Por exemplo, em escolas literárias bem anteriores, nós vimos que eles eram muito cultivados, a técnica, a expressão formal, de fato. Eles valorizavam muito a métrica entre os versos, como, por exemplo, os decassílabos, em Camões, como eu citei para vocês. Agora, com o concretismo, os autores eles não estão ligando para essa estrutura formal. Eles querem, de fato, inovar, surpreender aqueles que veem o conteúdo que eles estão produzindo. Consequentemente, a gente vai observar muitos efeitos gráficos, que é justamente para fazer essa sintaxe visual. O papel ele vai se tornar a tela, e o artista ele vai aproveitar todo o espaço, não necessariamente vai vir em linhas, como a gente estava acostumado nos outros movimentos. A gente vai ter a defesa da racionalidade, porque, muito embora fosse até insano para algumas pessoas visualizarem a arte daquela forma, eles preconizavam e faziam questão de que fossem demonstrados problemas cotidianos, problemas reais daquilo que a sociedade estava vivenciando de uma forma concreta e sem aquela estrutura. A gente vai ter a aversão ao expressionismo e aquelas cores rebuscadas,
como eu disse para vocês, aquela arte exagerada, e também vai ter a rejeição ao acaso e a abstração lírica, porque eles não estavam importando com fantasias, com as coisas que eles estavam criando e fazia parte dos sentimentos, mas sim como realidade, como eu disse para vocês. Nas artes plásticas, que foi onde o concretismo também se intensificou e se destacou muito, eu trouxe para vocês algumas características principais, que também seria a busca da precisão nas formas, porque eles valorizavam formas esteticamente precisas, o uso de formas mais abstratas, porque, como eu disse para vocês, eles não estavam preocupados com a forma, de fato. Eles estavam preocupados com a ideia que eles queriam transparecer. A influência do cubismo, porque foi no cubismo que eles começaram a evidenciar essa precisão nas formas. Houve uma união entre a forma e o conteúdo, porque foi meio que nas artes plásticas que elas se alinharam, porque eles faziam as formas precisas, no entanto abstratas, valorizando de fato a ideia que eles queriam transmitir. E, mais uma vez, a defesa da racionalidade, da lógica e do cientificismo, porque, de fato, fazia parte daquele contexto, daquela realidade da época, justamente pelo fato de que ocorreu depois das duas guerras mundiais que haviam ocorrido. Então, as pessoas elas estavam muito preocupadas em explorar, em entender o mundo como ele estava funcionando, muito através do desenvolvimento tecnológico que a gente observou. Então, todas essas características e todo esse desfecho até chegar no concretismo nessa literatura contemporânea, a gente observa que teve muito valor histórico da, das influências, dos acontecimentos que aconteceram na nossa sociedade de fato. Todos eles influenciaram para que a gente tivesse a literatura que a gente observa hoje em dia. O concretismo no Brasil, ele foi um movimento vanguardista e ele chegou por volta aqui de 1950, como eu falei para vocês, através do Max Bill, e que foi um dos precursores desse movimento. Ao lado do Vladimir, que era um russo, o Bill, ele popularizou as concepções dessa nova tendência na Exposição Nacional de Arte Concreta, que foi em 1956, que, como eu disse para vocês, foi o real marco do concretismo aqui no Brasil. Elenquei aqui para vocês o Grupo Concretista de São Paulo. O movimento concreto, ele se constituiu primeiramente na cidade de São Paulo, e não é à toa que até hoje ela é uma referência de centro sociocultural, muito embora o Brasil ele careça de festivais e de interações que de fato demonstrem a arte, como a gente bem sabe. No entanto, esse movimento que aconteceu em São Paulo, ele foi em meados dos anos 50, e ele foi liderado pelos irmãos, o Augusto e o Haroldo de Campos, que eram conhecidos como os irmãos Campos. E o Décio, o Pignatari, que eu falei para vocês anteriormente. O Grupo Concretista de São Paulo, ele foi fundador da revista Noi Grandes, que foi em 1952, que foi divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da poesia concreta. Aqui foi o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa e forma. Se a gente parar para observar, todas as palavras que estão nessa poesia, elas têm o mesmo radical, que seria a forma. E através desse radical, outras palavras foram criadas. E justamente foi essa a intenção do autor, do Joselino. Demonstrar que a forma das palavras fazem com que ela possa criar novas palavras. E essa maneira de observar como as palavras se comportam, elas foi muito importante como uma característica dessa poesia concreta. A poesia concreta, de fato, ela inaugurou um novo estilo que norteou a poesia brasileira pós-modernista, como a gente falou nas aulas anteriores. E foi a partir de uma visão visual, de uma poesia visual, com a utilização dos efeitos gráficos, com a forma da palavra concreta, representada por um objeto real, que seria o que a gente chama de palavra-objeto.
E dessa forma, a poesia concreta, ela vai absorver somente a palavra, ou seja, essa palavra objeto, fazendo com que ela ganhe um espaço na tela. Como eu disse para vocês, na poesia concreta a gente não está preocupado se a gente vai escrever em linhas, se a gente vai escrever em quadros, aonde que a arte vai ser feita. O que importa é o conteúdo. E ele não vai haver uma preocupação direta com a estrutura literária, desde as estrofes, aos versos ou às rimas. É a partir daí que vai haver o predomínio de imagens em detrimento do caráter discursivo da poesia. A gente pode falar que o concretismo, ele não se preocupa com a temática, porque o objeto principal sempre vai ser criar uma nova linguagem, porque vai mesclar a forma com o conteúdo. E alguns temas, eles prevaleceram na poesia concreta, que foram desde as críticas feitas à sociedade capitalista até o consumo exacerbado, que de fato foi o que a gente começou a visualizar depois da Segunda Guerra Mundial, dos avanços tecnológicos, enfim. Com toda essa revolução, a gente começou a observar esses problemas sociais. E isso daí foi realmente de encontro com as modificações que estavam ocorrendo com a literatura. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, para vocês visualizarem melhor o que eu estou querendo falar sobre a mesclagem entre a forma e o conteúdo. Coloquei aqui para vocês, quero mais é que você se flores, no formato de uma flor, quando na verdade o artista talvez estivesse fazendo uma crítica a toda a rejeição, a todo o desprezo que ele estivesse vivendo no momento. Coloquei aqui para vocês. Em primeiro momento achei que fosse uma aranha. Vocês também estão visualizando uma aranha? Eu compreendi que era uma aranha por conta do que está dizendo. E também com radical, como eu disse para vocês, explorando o arra, que seria o ARRA, e daí formando outras palavras, outros estilos. Menos mal, eu não tô ficando louca, não sou só eu que tô vendo uma aranha, tô mais tranquila hoje, depois desse comentário. E ótimo, ótimo. E o mais famoso, que é o da Coca-Cola. Beba Coca-Cola, Babe Cola, beba Coca, Babe Cola Caco, Caco Cola, Cloaca. Jogo de palavras mais uma vez, pessoal. E além desse jogo de palavras, a gente observa aqui também uma propaganda, que seria nada menos do que a Coca-Cola fazendo mais uma vez um merchan publicitário de uma forma concreta. Que, como eu quero mostrar para vocês, que a poesia concreta ela ganhou tanto espaço na nossa vida contemporânea e faz parte, hoje em dia, da literatura de informação, que ela está presente muitas vezes no nosso dia a dia e a gente não observa, a gente não tem essa percepção de parar e observar o que está ocorrendo. E eu tenho certeza de que se ele não aparecer no Enem de vocês, provavelmente nos próximos vestibulares que vocês farão, ela vai estar presente, porque é um assunto recorrente, é um assunto muito explorado. É muito interessante de você observar e fazer questões em cima disso. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um banco de questões pequeno, para vocês poderem testar o conhecimento de vocês e como que vocês estão, como uma espécie de um simulado de literatura, se vocês preferirem. E é isso, trouxe aqui para vocês. Deu para observar, pessoal, o que vem a ser de fato o concretismo? E como se não bastasse essa arte concreta que teve esse nome, a gente observa também o neoconcretismo atualmente. Que esse movimento neoconcreto, ele foi um movimento que surgiu no final da década de 50, que foi logo depois, de fato, que as pessoas começaram a explorar essas novas formas. E ela surgiu no Rio de Janeiro, que foi como uma reação ao movimento concretista que foi criado em São Paulo. E com isso, o Manifesto Neoconcretista ele foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil em meados de 1959. E os neoconcretistas, ou concretistas cariocas, se vocês preferirem assim, eles acreditavam que a arte ela não podia ser considerada como um mero objeto, tal qual consideravam os poetas paulistas.
e de forma que para eles a expressividade ela estava acima da forma. E para isso eles criticavam a tendência racional, positivista e também dogmática e técnico-científica que estava fazendo parte do movimento concretista. E nesse período, os artistas que mais se destacaram e participaram dessa exposição da arte neoconcreta foram o Ferreira Goulart, que é exatamente esse autor que eu trouxe esse textinho para vocês, a Lídia Clark, o Reinaldo Jardim e o Sérgio Camargo. Geralmente as pessoas não falam muito nesses nomes de artistas, mas a gente conhece eles justamente pela arte, pela forma como eles contemplaram esse movimento. Que coloquei para vocês essa poesia chamada Mar Azul. Mar azul, mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, barco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, barco azul, barco azul, arco azul, ar azul. A gente percebe que o poeta, o Ferreira Goulart, ele, ele faz uso de expressões não, aliás, de figuras de linguagem que a gente viu. Nós observamos nas nossas aulas de figuras de linguagens aquelas relativas ao som. E aqui a gente vai ver muito a predominância da repetição azul e de mar, e de tudo que é relativo ao mar azul, que também apresenta essa cor. E para ele foi tão marcante essa expressividade e essa tonalidade do mar, que ele resolveu colocar na poesia. No mais, trouxe para vocês aqui um clássico da poesia concretista, que é essa imagem, que eu não sei se vocês já chegaram a ouvir essa expressão do lixo ao luxo, que não me pergunte quem disse, mas ela viralizou nas redes sociais, principalmente. E com a palavra lixo, propriamente dita, ela foi construída através de diversas outras palavras escrito luxo, que é uma crítica a, ao consumismo, de como que as pessoas faziam um descarte indevido e como as pessoas não conseguiriam reaproveitar isso. Tanto é que, se eu não me engano, em algum desfile de moda que ocorreu há uns tempos atrás, eles valorizaram muito essa expressão. E tanto é que eles construíram esse desfile com base de produtos recicláveis, garrafas PETs, tampinhas de garrafa, papelão. Foi justamente para fazer uma referência a essa arte concreta. Tá certo, pessoal? Esse tema é muito tranquilinho, muito fácil da gente observar. Eu quis trazer ele para vocês, justamente para vocês verem na prática como que é a poesia concretista e também sobre essa nova vertente do neoconcretismo. Mas, de fato, eu acho que o concretismo ele tem uma maior influência, uma maior relevância também, porque faz parte dessa literatura contemporânea que a gente observa. E, como eu disse para vocês na outra aula, a gente não tem uma literatura contemporânea propriamente dita, porque nós estamos construindo ela. Todo o respaldo que a gente tem das produções atuais vão fazer parte dessa literatura de formação, dessa literatura contemporânea. Então, é muito importante que a gente visualize e esteja por dentro dessas modificações. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pendência? Alguma coisa que eu deixei passar? Bom, então por hoje é só. A nossa aula é essa. Eu agradeço vocês pela atenção. A nossa matéria de literatura ela já está chegando ao fim. Talvez a próxima aula, ou talvez as duas próximas aulas sejam as nossas últimas. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês querem que eu faça um estilo de uma lista de exercícios para vocês responderem como um simulado, para vocês verem como que estão. Se vocês querem um aulão fazendo um resumo sobre todas as matérias, se vocês querem que eu grave ao invés de fazer ela ao vivo, eu queria conversar com vocês para saber o que vocês acham melhor. É, realmente. Então, eu posso fazer isso. Posso fazer um resumão. Só que eu ainda quero passar mais umas
umas questões na próxima aula. Então, a gente pode marcar esse resumo para aqui 2 semanas, sem ser na próxima quarta e na outra? Eu não sei que dia que vai cair ao certo. Que daí vocês já ficam preparados, se vocês puderem avisar o restante do pessoal. Acho que vai cair no dia 22, se eu não me engano. Vocês avisam o pessoal, falam para eles que realmente vai acontecer esse aulão, eu vou reforçar isso. E eu monto um resumão sobre essas matérias, com algumas perguntas, alguns questionamentos que eu acho válido. E a gente discute mais a fundo essas questões para a gente relembrar. Tá certo, pessoal? Uma boa noite para vocês, bons estudos e quaisquer dúvidas posteriores eu me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigada pela atenção.